giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me. Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma aula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Daniela, do Instagram Danis Crochetaria. É com muito prazer que eu trago mais uma aulinha fofa para vocês. Olha que linda essa bolsa, gente. Já fiz ela, já usei bastante. É um case, né, para celular. Mas serve, claro, para colocar documentos. Se você quiser fazer em um tamanho maior, usar a mesma receita, dá para fazer também. Fica muito linda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já chegou aqui no canal pela primeira vez, já te inscreve, tá? Ativa o sininho da notificação também, para que você possa ser avisado quando a gente postar vídeo novo. Vira e mexe, tem novidade por aqui. Também sempre mando lá pro Instagram as fotinhas, os vídeos das bolsas, das novidades, para vocês estarem acompanhando. E também já chega curtindo, tá bom? Já taca o dedo no like aí, porque é muito importante. E deixa teu comentário. É muito bom também saber o que você tá achando das nossas aulas. Se tiver alguma sugestão ou alguma informação que você quer passar, alguma dúvida, só deixar o comentário aí embaixo, tá bom? Então, lembrando que também nos comentários eu vou deixar fixado o link da aula, para que vocês possam estar acompanhando certinho. E aqui no canal também tem vários outros modelos de bolsas que eu trouxe para vocês, vídeos já gratuitos, liberados. É só acessar o meu canal e colocar na aba de vídeos, vocês vão ver a novidade, vários modelos maravilhosos que tem lá disponíveis para vocês. Então, vamos aproveitar. Aqui nós vamos estar utilizando um fio náutico de 3 milímetros, tá? É o que eu utilizei. Vou usar minha etiqueta, né? Você pode colocar um pingente aqui, caso você queira. Também vamos precisar utilizar o botão magnético costurável. Esse aqui é o de 18 milímetros, para o fechamento do nosso case. Vou utilizar também a alça. Essa é uma alça de correntes dourada, lixada, tá? Da Bags Acessórios, que vem com mosquetão. E também vou precisar de um par de argola, se você quiser. Nesse caso aqui eu coloquei só de um lado, ó. Mas normalmente a gente coloca dos dois, né? Então eu decidi colocar só de um lado, porque normalmente eu coloco minha chave aqui, tá? Esse case eu fiz com o objetivo de estar com ele sempre do lado, quando eu for sair, precisar só do celular e colocar um documento. E aí, se eu quiser colocar a chave do carro ou a chave da casa, eu coloco aqui na argola articulada, que eu acho que fica mais seguro do que apenas no mosquetão. Por isso eu coloquei só de um lado, tá, gente? O mistério tá aí. Mas a gente normalmente coloca dos dois lados. Então, vou deixar o detalhe pra vocês, a lista de materiais completa aí mais na frente. Acompanha comigo. Então, essa é a mini bag Joana, e como vocês viram a lista de materiais, eu não coloquei esse detalhe aqui lá na lista, tá? Que é esse chaveirinho, né? O chaveirinho com puff, tá? Porque aqui é opcional, você pode colocar ou não, ou você pode colocar qualquer outro tipo de chaveiro, eu acho que vai super combinar, né, assim, com o detalhe da bolsa, tá? Então, por isso eu não coloquei na lista de materiais, mas se vocês quiserem, né, é só procurar nesses armarinhos, essas lojas de bijuterias em geral, né, sempre tem chaveirinhos, tá, que você pode estar adicionando na sua case, né, nessa mini bag, para ficar ainda mais charmosa. Então, pessoal, para iniciarmos o nosso projeto, o mais importante de tudo, já começo dizendo para vocês, é a gente seguir a medida, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o celular, o qual eu, né, iria utilizar para colocar aqui dentro, no meu case, na minha bolsinha, e vou medir esse celular, tá bom? Você mede aí, se baseia pela medida do celular. Ah, Daniel, encomenda, eu não sei qual a medida do celular da cliente. Pergunta pra ela mais ou menos qual é o celular, pra você ter uma noção, tá bom? E na internet a gente tem as medidas dos celulares de todas as marcas, né? Você pode dar uma pesquisada ou pede mesmo pra cliente conferir com a fita, se ela estiver em casa, ver com mais ou menos que tamanho que vai ser a medida que vai dar do celular, tá bom? Normalmente os celulares eles têm, né, as medidas bem próximas, então digamos que de 8 a 10 centímetros no máximo. Então, eu tô medindo aqui, ó, essa largura, tá, ó, aproximadamente 8 centímetros. Então, eu vou fazer minha correntinha inicial, a base dela é essa medida, tá, ó, que é o que eu fiz aqui, ó, tá? Mais ou menos 8 centímetros. Porque daí eu vou fazer 2 carreiras para o fundo, para depois subir a carreira né, as paredes da bolsa. Ela vai ficar levemente maior, para que caiba o celular tranquilamente, ó, sem aperto,
tá bom? E a gente consiga utilizar, né, com tranquilidade. E até, ó, eu levo esse case, por exemplo, pra academia, né? Porque eu quero levar só o celular mesmo. No máximo, eu levo a carteira e coloco aqui também, cabe tranquilamente. Bom, aí você vai pegar a agulha. Tô aqui com a 4,5, é a que a gente utiliza para essa espessura de fio. Fio 3 milímetros, tô usando aqui o rosa médio da Bags Acessórios, que é uma cor muito linda, né? Queima a pontinha inicial, gente, eu não tô queimando aqui agora porque eu não achei meu isqueiro, procurei aqui, que cansei. Mas uma hora eu vou encontrar e vou queimar antes de ter risco de desmanchar, né? Então, aqui a gente vai fazer a laçadinha inicial, ó, dessa forma, eu viro. Pega o fio e passa aqui por dentro dessa laçadinha. Tá? Normalmente eu uso a 4,5, né, gente, pra essa espessura, mas a 4 também dá. Aqui eu vou tecer o meu cordão de correntinhas referente àquela medida que a gente fez lá no início, tá? Faz o cordão de correntinhas levemente folgadinho, não faz acochado, pra não ter dificuldade. Então, vou fazer aqui e vou medir mais ou menos quantos centímetros vai dar aquele centímetro de 8 centímetros, né? Na verdade, quantas correntes vai dar, é isso que eu quero dizer. Bom, ó... Vamos ver aqui, ó, aproximadamente, deixa eu contar quantos deu aqui. 2, 4, 6, 8, 10. É isso, eu vou tirar mais um aqui. Deixa eu ver. Ó, mais ou menos isso, tá? Coloquei 11 correntinhas. Tá de cabeça pra baixo, eu sei. Pra mim tá fácil de ver aqui, talvez pra vocês não, né? Mas é isso, aproximadamente 11 correntes, tá? Ó, sem esticar mesmo, você dá uma olhadinha e ver. Ó, em torno de 11 correntinhas que eu fiz aqui. Dani, quero um pouquinho maior, faz mais correntinhas, tá? Faz mais 2, 3. Ah, Dani, tô usando um fio mais fino, faz mais correntinhas pra ficar a mesma medida. Você vai se basear pela medida. Dani, escolhi usar um fio mais grosso, o que é que eu faço? Menos correntinhas, tá bom? Então, você vai se adaptar de acordo com o fio que você escolher. Claro que se você escolher usar um de espessura próxima a essa, ou nessa mesma espessura de 3 milímetros, vai facilitar porque você não precisa fazer nenhuma adaptação, né? Segue aí só pelas medidas mesmo. Então, aqui, ó, seguindo, agora a gente vai pular essa última correntinha. Relembrando, eu fiz 11, né? Então, essa última que eu vou pular e vou vir na anterior, que é a 10, ó. Atrás da correntinha, eu venho aqui pegando a laçadinha de trás, pego o fio e faço um ponto baixo. Venho no mesmo lugar, pego o fio e faço o ponto baixo. Eu vou fazer 3, tá? Venho no mesmo e faço mais um. Então, completei, perdão, 3 pontos no mesmo ponto de base. Nessas outras aqui, eu vou seguir um ponto para cada uma. Então, eu vou vir aqui, ó, a parte da frente e a parte de trás, tá vendo? Nesses altinhos é onde eu vou entrar, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou entrar e vou fazer o ponto baixo. Pego o fio, faz o ponto baixo. Então, no próximo, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aqui eu completo 8, e na última eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou colocar também 3 pontos, tá? Então, aqui eu repito, ó. No mesmo lugar o segundo, no mesmo lugar o terceiro. Aí, eu já vou virando pra esse lado, tá vendo, ó? Tava aqui, vou virar pra trabalhar esse outro lado. Então, vou fazer o terceiro. Já posso seguir fazendo, pegando o ladinho de lá da perninha, ó. O mesmo buraquinho de base, ó, tá vendo aqui? Pra não ficar muito, né, um buraco maior, eu posso pegar bem aqui, ó, tá? Essa perninha de lá. Faço aqui o terceiro. Já tô arrematando essa perninha inicial, ó, aqui por dentro dos pontos, tá? Então, fiz 3, e no meio aqui pra mim deu 8. E aí, eu vou seguir fazendo, ó, tá vendo, ó? Vou tirar aqui do meio. Pra cada uma das próximas correntinhas, eu vou pegar apenas a perninha de trás e sigo fazendo os pontos, tá, ó? Pega a perninha de trás, faço o ponto. Vou na próxima, faço o ponto. E assim eu sigo até eu chegar aqui ao final. Ó, estou quase aqui finalizando. Tô arrematando a perninha, tá vendo? Tá ficando por dentro dos pontos. Se você contar, você vai ver que após aqui o terceiro, ó, você fez aqui, ó, 1, 2, 3 do canto. Então, aqui vai ter a mesma quantidade que teve do outro lado, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é o último, ó, tá? O 8º ponto.
tá? Então, como tem 8 do outro lado, tem 8 desse lado também. 3 de um lado aqui na lateral e 3 do outro. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer 2 carreiras pro fundo, tá? Então, a gente vai emendar a carreira e vamos iniciar a próxima. Então, pessoal, antes de tudo, eu falei pra vocês que ia fazer a emenda, né? Normalmente, a gente faz a emenda da primeira pra segunda, da segunda pra terceira. Só que, quando eu fazia anteriormente, as emendas sempre ficavam altinho aqui, nesse local. Aí, o que que eu tô fazendo ultimamente? Quando eu passo só da primeira pra segunda, eu não faço emenda. Já da segunda pra terceira, da terceira pra quarta, eu faço normalmente. Então, eu não vou fazer emenda. O que que eu faço? Eu vou marcar, eu vou procurar aqui, ó, qual desses é o primeiro ponto, tá vendo, ó? Aqui é aquela correntinha que a gente pulou. Esse foi o primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Então, a gente vai vir no primeiro ponto, que é esse aqui. Vou procurar aqui, entrar no centro, não só na parte de cima, mas no centro do ponto. Vai ficar difícil de eu mostrar pra vocês nesse ponto exatamente, mas eu vou pegar aqui com a agulha, tentar apontar aqui melhor pra vocês, ó. A parte de cima do ponto é aqui, e o centro do ponto é bem aqui, ó, tá? Então, é aqui que você vai entrar no centro do ponto. Ainda não tá bem no centro, mas na parte daqui de dentro, vocês, de fora, ó. Ainda não foi exatamente, é bem aqui. Isso, agora sim. Tá no centro do ponto, tá? É assim que eu vou entrar em todos os pontos dessa carreira. A gente vai tá fazendo ponto baixo centrado. Então, aqui, ó, eu entro, verifico se tá no centro, tá faltando pegar uma perninha aqui a mais. Deixa eu vir aqui novamente. Pronto, estou no centro do ponto, ó, pulei a correntinha, vim no primeiro ponto, vou aqui no centro do ponto e vou fazer meu ponto baixo centrado. Vou puxar, tô ajustando aqui pra ficar bem acochadinho aqui, ó, essa laçada não ficar folgada, tá? Não ficar aparente onde foi o primeiro ponto. Vou colocar um marcador, porque eu preciso saber aonde eu tenho que parar, então, eu vou vir até aqui quando for finalizar a carreira. Vou vir no mesmo ponto e vou colocar mais um ponto, porque a gente vai fazer aumentos aqui, tá? Então, a gente vai fazer 2 pontos em cada um desses 3. Então, lembra que a gente fez 3 pontos aqui? Então, no primeiro eu faço 2 pontos, no segundo 2 pontos e no terceiro 2 pontos. E todos eles eu vou estar entrando centrado, tá? Bem no centro. Você vai achar dificuldade pra conseguir colocar a agulha sim. Se tiver muita dificuldade, você pode até fazer aqui, ó. Pegar uma outra agulha da mesma espessura, entra primeiro aqui, ó. Lá no centro do próximo ponto, pega o fio, traz com a agulha pra cá. Aí sim você vem e faz isso, ó. Às vezes eu faço assim, se eu ver que tá muito difícil de eu entrar com a agulha que eu estou trabalhando, tá? Aí assim, agora você fecha o ponto. Fez o primeiro, vai lá novamente, ó. Se conseguir entrar com a mesma agulha, tudo bem. Se não, faz essa técnica que eu deixei pra vocês. Esse tá bem acochadinho. Pronto, fiz aqui o segundo. Então, fiz um aumento aqui, outro aumento aqui. E aqui o terceiro e último ponto, tá vendo? Vou fazer mais um aumento. Ou seja, 2 pontos centrados. Pega aqui o fio, puxa, coloca a agulha dentro e fecha aqui o ponto. Vai novamente, pega o fio e fecha o ponto. A gente fez 3 pontos baixos centrados, certo? O buraquinho aqui ficou maior sim, porque a gente repuxa, né, esse ponto de baixo. Qualquer coisa com uma agulha mais fina, você vai entrando aqui no ponto de baixo. Com essa não vai dar, porque ela é bem grossa, né? É o que você vai fazer. Depois que você finalizar a carreira, você vai entrando aqui, ó, no ponto e fazendo isso, tá? No ponto de baixo, né? Que é nesse ponto aqui que a gente trabalhou essa carreira em cima dele, né? Que aí ele vai regulando e vai fechando o buraquinho, tá bom? Sempre faço isso pra ajudar que realmente repuxe e fica um buraquinho maior. E como o fio não tem elasticidade, ele fica um buraquinho, não volta, né? Só a gente tentando ajustar assim, não volta muito, tá bom? Aí, a gente vai continuar. Fizemos os 3 aumentos, o que era 3 pontos na carreira anterior, agora temos 6 pontos. E nessa parte reta, que no meu caso aqui eu tenho 8 pontos, até chegar aqui nos 3 do outro lado, tenho 8 na parte reta. Então, vou seguir fazendo um ponto para cada um, também no ponto centrado, tá? Então, é só você vir, ó, no centro do ponto, continuar fazendo ponto. Aqui não tem aumento, é só ponto sobre ponto.
E vai ficando assim, bem estruturadinha. Dani, eu não quero fazer ponto centrado. Posso fazer ponto normal? Pode, não tem problema, tá? Eu decidi fazer ponto centrado porque eu achei que ficou mais firme o fundo da bolsa, né, do case. Eu gostei muito, então eu tô fazendo centrado, tá? Mas não tem problema, não vai mudar em muita coisa, se você escolher fazer ponto baixo normal. Bom, e aqui, ó, fiz os 8. Aí, aqui nesses próximos 3, ó, 1, 2, 3. Olha pela parte de cima que você vê melhor, tá? Se tiver com dificuldade pra enxergar. Então, 1, 2, 3. Então, nesse eu faço 2 pontos, nesse eu faço 2 pontos e nesse eu faço 2 pontos centrados também. Aí, venho pra cá e vou fazer os outros últimos 8 pontos centrados, tá? Então, é esse o processo, não vou repetir muito pra não demorar. E vou completar minha carreira. Bom, aqui, ó, eu fiz o que eu falei pra vocês, então diminui um pouquinho mais o buraquinho. Eu peguei uma agulha de espessura bem mais fininha, ó. E aí, com cuidado, eu fui fazendo isso que eu expliquei pra vocês. Eu fui pegando aqui, ó, colocando aqui no ponto e puxando, ajustando, tentando organizar melhor. E foi ajeitando que o buraquinho ficando menor. Porque lembra, a gente teceu 3 pontos no mesmo lugar, então a tendência é ele ficar maior mesmo, né? Esse, como a gente colocou só 2, lá na primeira carreira e última, eu decidi colocar desse lado, então ele já não ficou, ó. Ficou bem mais fechadinho. É um detalhe, né? Mas é bom ter cuidado pra ficar mais bonito. Então, fiz aqui o último, na verdade, o penúltimo. Ó, tá faltando ainda o último ponto aqui, pra poder eu chegar aqui no meu marcador, tá? E aqui são as 2 carreiras que a gente vai ter que fazer pro fundo. Agora, as próximas carreiras não tem mais essa divisão aqui, não é nem divisão, esse é aumento, né? Dessa lateral. Então, aqui foi só pra mim entender onde eu tinha que parar o marcador. Então, a partir daqui, eu vou fazer a emenda, porque a partir dessa aqui é a primeira carreira já da próxima, né? O primeiro ponto da próxima carreira. Então, eu vou fazer a emenda, vou pular o primeiro ponto, vou entrar atrás do segundo. Vou pegar a laçadinha e passar aqui pra trás, certo? Atrás do segundo ponto. A gente tá fazendo a emenda, passando pra terceira carreira. Vou vir no primeiro ponto, que é esse aqui, ó. Tá? Que eu pulei. Não vou vir na parte de cima, eu vou vir no centro. Então, venho no centro do primeiro ponto, coloco a agulha nessa laçadinha que eu levei lá pra trás e puxo pra me ajustar. Puxo, organizo, pego o fio, trago aqui pra frente. Então, o fio, ele vai vir bem onde tá o primeiro ponto, tá vendo? Esse é o segundo, esse foi o primeiro. Então, a gente vai vir com o fio no segundo ponto. Exatamente, vai ser o primeiro ponto, perdão, no primeiro ponto aqui, exatamente o primeiro ponto da terceira carreira, tá? Primeiro ponto desses aqui da lateral. E aqui é o último dos 8 pontos, certo? É aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos repetir ponto sobre ponto. Como eu não vou fazer mais aumento, pra mim esse tamanho está bom, vai caber o celular tranquilamente aqui dentro. Não farei outra carreira de aumento. Mas, se você quiser fazer mais uma carreira, a bolsa vai ficar um pouquinho maior. Pode fazer também, tá bom? Claro, vai usar um pouquinho mais de fio, mas a diferença é muito pouca. Então, você pode fazer uma bolsinha um pouquinho maior do que a que a gente tem aqui, se você quiser. Fazendo mais uma carreira com aumentos, né? Que seria aqui, ó, um ponto, começando aqui os 2 aumentos, 2 aumentos, 2 aumentos. Então, no primeiro dos 3, ó, você faz um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Segue a parte reta, ponto sobre ponto, e em todas as 2 laterais, você faz esse mesmo processo, de um em um aumento, um em um aumento, um em aumento por 3 vezes. Mas, como eu falei, não vou fazer, vou só seguir fazer uma carreira todinha, só ponto sobre ponto, tá? Porque daí ela vai começar a fechar e subir. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto, para cada ponto que você vê aqui, você entra no centro dele e faz o ponto baixo centrado. Bom, então aqui, ó, completei a nossa primeira carreira da subida da bolsa, que é onde a gente não faz nenhum aumento, é somente um ponto em cada ponto, tá? E ela começa a ficar assim, ó,
que a gente vai, na verdade, virar pra cá, né? Ela vai começar a dobrar assim. Aí, você pega o celular só pra conferir e coloca aqui pra confirmar se vai dar certo, porque ela vai subir nessa espessura que tá aqui, ó, nessa largura, tá, ó. Ela vai começar a subir. Então, pra fechar essa carreira, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pular esse primeiro pontinho, entrar atrás do segundo com a agulha, pegar essa laçadinha, coloca na agulha e passa lá pra trás. Solta. Aí, você vem aqui por baixo do pontinho que a gente pulou, que é o primeiro, ó, onde a laçada passou por cima dele. Vem dentro dele, na verdade, ó. Dentro dele e entra. Pega o fio, coloca aqui, dentro da agulha, dentro do fio, ajusta. Pega o fio e passa por baixo, trazendo aqui pra frente. Aí, você sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto da próxima carreira, tá? Essa carreira somente repete ponto sobre ponto. Então, sempre ponto baixo centrado. E não vamos fazer aumento mais, não. A partir de agora, é só ponto sobre ponto. A única coisa que eu peço que vocês observem é que a gente tem que ter aqui múltiplos de 2, tá? Então, tem que ter sempre de 2 em 2 pontos. Tendo um número par, já vai dar ok, vai dar certinho o nosso ponto fantasia. Bem, pessoal, aqui eu já cresci mais uma carreira, além daquela que eu tava explicando pra vocês. Então, eu fiz 3 no total, sem aumento, tá? 3 carreiras só tecendo ponto sobre ponto e fazendo a emenda, conforme eu expliquei pra vocês. Então, tem as 2 carreiras aqui do fundo, que foi aquelas que a gente fez aumento. Ó, 1, 2 e mais 3 sem aumento. Então, é só ponto sobre ponto, por isso ela começou a subir mais um pouquinho, né? A crescer, já verifiquei que o celular cabe aqui dentro certinho. A partir de agora, nós vamos começar o ponto fantasia, tá? E como eu falei pra vocês, você tem que só observar se temos aqui números de pontos que sejam de 2 em 2, ou seja, número par. No meu caso aqui, eu tenho 28 pontos, já conferi, tá? Então, tá número par, tá ok. E a gente vai mudar um pouquinho, né? Aqui o desenho do ponto, a forma como a gente faz a emenda, porque a gente já vai começar o ponto fantasia. Então, você vai pular o primeiro ponto, entrar atrás do segundo, pegar a laçadinha, passar aqui pra trás. Até aqui tudo ok, né? Conforme a gente já vinha fazendo. Só que a partir de agora, nós vamos alterar um pouquinho aqui o local onde a gente vai entrar. Ó, você vai ver aqui entre um ponto e outro, bem no meio, aqui da primeira carreira, no meio da segunda. Então, aqui que você vai entrar, ó. Ó, aqui, esse é o local, tá? Então, você vai entrar aqui, vai ser chatinho, principalmente o primeiro, você vai conseguir. Pega a laçadinha lá, passa aqui pra frente. Passou, aqui já diminuiu, deixa eu ajustar aqui novamente. Pronto, passou, aí você vem, ó, dessa forma, deixa eu ajeitar aqui, assim. E vai entrar bem em cima aqui, ó, só pra prender o ponto, tá? Aqui, na verdade, ó. E vai pegar o fio e fazer o ponto centrado, certo? Então, eu ia entrar aqui, mas eu lembrei, não é aqui, tá, gente? Do jeito que você... Ó, vou voltar novamente. Do jeito que você trouxe o fio lá, aí você entra direto na laçada aqui, ó. Deixa ela pequenininha igual tá aqui. Aí, você pega aqui o fio, passa por dentro. Aí, você vai fazer outro ponto igual, só que agora você já entra diretão aqui, ó. Ali foi só daquela forma porque era emenda, né? Então, você vai entrar direto aqui embaixo do segundo, ó, entre um ponto e outro, tá vendo? Entre esse e esse. Ó, bem rente a carreira, a segunda carreira, né? Entra novamente, pega o fio, traz aí puxando, sem forçar o braço, sobe a altura bem aqui, ó, fecha o segundo ponto. Então, é assim que vai fazer, tá bom? Aí, você vai fazer o seguinte, você vai pular esses 2 e vai ser aqui, ó, entre esses aqui, ó. Pula 2 pontos entre o segundo e o terceiro, entra aqui, tá? Já vem diretão. Entra, pega aqui o fio, sobe e faz o ponto bem alongado. Entra novamente, pega o fio, sobe e alonga. E aí, você vai fazendo os pontos de 2 em 2 e sempre pulando 2, ó. Pula 2 carreiras, entre a segunda e a terceira. Ó, aqui é rente com a primeira, rente com a segunda. Então, é aqui que você vai entrar. Tá vendo, ó? Pulou 2 e aqui debaixo do segundo, né? Aqui na segunda carreira. Você entra.
Quando você entrar, tenta não deixar essa laçada muito grande. Então, quando você puxar aqui, já ajusta ela primeiro, pra depois pegar o fio. Ó, ajusta o máximo que você conseguir. Aí, você vem, sobe e faz o ponto. Vai lá novamente no mesmo lugar, entra, pega o fio, sobe a altura bem alongadinho e fecha o ponto, tá? Então, vai ficando assim, ó, de 2 em 2 pontos. E aí, você vai repetindo o mesmo processo, ó. Entra aqui, pega o fio, alonga, né? Fecha o ponto. Entra novamente, pega o fio, alonga, fecha o ponto, certo? Então, é só repetir. E assim, a gente vai fazendo de 2 em 2 pontos até finalizar toda a carreira. Deixa eu ver se tá entrando no lugar certo. Agora sim. Então, vou fazer e já retorno, tá?